Olá! Nesta videoaula vou mostrar como selecionar dados de um banco SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Com a ferramenta aberta, vamos em Databases, vou selecionar aqui o banco Aula QI, clicar em New Query, Nova Query, e vamos fazer alguns tipos de select usando aqui as tables disponíveis, no caso TB faixa comissão e TB vendedor. Por exemplo, para selecionar todas as colunas, eu posso fazer select asterisco from TB faixa comissão, o nome da tabela. O que acontece? Ao clicar em executar, vou usar o Go por hábito em SQL Server, selecionando e clicando no botão Execute, ele traz todas as colunas da tabela TB faixa comissão. É importante deixar claro aqui que o asterisco, se você estiver falando em ambiente de produção e isso estiver dentro de uma aplicação, numa tabela que tenha um número grande de colunas, você terá problema de performance se essa query for executada muitas vezes dentro da sua aplicação. O que acontece quando você usa select asterisco é que ele não conhece quais são as colunas. Ele precisa então consultar o catálogo do SGBD, do banco de dados, vai na tabela, vai no catálogo e pergunta quais são as colunas, porque ele não conhece, então ele precisa ter esse pedágio, vamos dizer assim, mais uma perninha de consulta. Se você indica, mesmo que seja todas, informando coluna a coluna, se tiver 30 colunas, você botar o nome das 30, é muito mais performático. Você vir aqui e está informando todos os nomes da coluna, como eu estou fazendo agora. Isso aqui vai dar o mesmo resultado se você selecionar e executar, mas ele não precisa ir no catálogo para descobrir quais são as colunas, porque eu já estou informando. Então, evitem o uso de select asterisco no seu banco em uma aplicação, num ambiente de produção. Tá certo? Bom, podemos então fazer um select baseado em algumas colunas apenas. Por exemplo, eu quero trazer só 2 colunas. Eu posso fazer da mesma forma. Estou dando Ctrl C, Ctrl V aqui. Então eu não preciso estar informando todas as colunas. Mandei executar, trouxe somente 2 colunas. Ok, aqui nós podemos fazer um select de junção entre 2 tabelas. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou fazer o seguinte, fazer um embaixo do outro para ficar mais fácil a leitura de vocês e entendimento. Então, eu vou usar um select from, é a minha sintaxe, vou colocar aqui a tabela TB vendedor, vou dar um alias que é um apelido para a tabela, vou chamar de V de vendedor, e vou usar aqui uma cláusula where se eu precisar dela. Então, essa é o esqueleto. Só que eu quero juntar 2 tabelas, porque eu quero, na projeção do select, pegar informações, ou seja, colunas, tanto da tabela vendedor quanto da tabela faixa comissão. Por exemplo, vamos explorar aqui nos objetos aqui à esquerda as colunas que nós temos na tabela vendedor e as colunas que nós temos na tabela faixa comissão. Veja bem, eu quero o nome do vendedor, essa informação, essa coluna está na tabela vendedor. Então eu posso botar aqui V ponto, o nome do vendedor ele já preenche para mim. Vírgula, eu quero na tabela vendedor, eu quero o salário. Então eu posso botar aqui VL salário. Eu posso vir agora aqui e dar uma coluna que não seja da tabela vendedor, que seja, por exemplo, da tabela TB faixa comissão, e por isso eu preciso dessa outra tabela. Por exemplo, eu quero o PE comissão, o percentual da comissão. E veja que ele não traz aqui como sugestão, porque eu não vinculei ainda a segunda tabela. Então, no inner join, eu vou colocar a segunda tabela, ou seja, a tabela TB faixa comissão
eu vou chamar de FC, de faixa comissão. E agora eu preciso juntar essas duas tabelas através de uma ou mais colunas. Então nós usamos nesse caso a chave primária da tabela vendedor da tabela faixa comissão, que é o que estou usando aqui, que eu estou chamando no inner join, com a chave estrangeira na tabela vendedor. Ou seja, vai ficar claro a hora que eu escrever aqui. FC, faixa comissão, ponto, qual é a chave primária dela? ID faixa comissão, ser igual, ou seja, a uma coluna que é chave estrangeira aqui nessa tabela vendedora, ó. ID faixa comissão. Então, eu vou chamar de V, que é o meu vendedor, ponto, ID faixa comissão. É coincidência que o nome da coluna são as mesmas. Uma é a coluna da tabela vendedor e a outra é a coluna da tabela de faixa comissão, pois são os mesmos nomes que a gente adotou aqui, ok? Então, eu fiz uma junção das duas tabelas usando uma coluna, a PK da tabela que eu chamei aqui no inner join com a foreign key lá da tabela from, que é a tabela TB vendedor. E aí eu posso então agora aqui dar o alias, que é fc.pe comissão, ele já traz para mim a sugestão, você está vendo? Então eu consigo no select projetar colunas de ambas as tabelas. E na clause where eu poderia fazer alguma condição de qualquer tabela. Eu posso, por exemplo, pedir que só me retorne aqui se na tabela de faixa de comissão o meu FL situação for igual assim, ou seja, eu quero realmente trazer pessoas em que a comissão realmente esteja ativa lá na tabela, senão eu estou falando de algo que não me interessa, aí eu excluo aqui, por exemplo. Tá? É fictício, né? E eu poderia na clause where combinar mais informações, eu poderia vir aqui dar um end, colocando embaixo só para facilitar a visibilidade de vocês, vou dar um zoom um pouco mais aqui. Colocar, por exemplo, lá na tabela vendedor, SGUF, a sigla C de Santa Catarina, ou seja, eu quero que o vendedor seja de Santa Catarina. Vou dar um Go aqui no final, vou selecionar meu comando e clicar no botão Execute para executar. Tem um erro aqui de sintaxe, vamos ver o que. Faltou uma palavrinha-chave. Depois do inner join, eu tenho que usar a palavrinha on. On significa eu vou conectar essas duas tabelas através dessas colunas. Vamos selecionar, clicar no botão executar. Está aqui o resultado, ou seja, para satisfazer essa condição where em Santa Catarina com o FL situação ativo na tabela de faixa de comissão, eu tinha só um registro que me atendeu. Se por acaso eu comentar essa coluna da sigla, ou seja, não me importa o estado, o comentário eu faço através de dois sinais de menos, eu vou vir aqui, selecionar e clicar no botão executar. E ele vai trazer mais registros. Esse comentário ele faz com que isso aqui é a mesma coisa que não existisse. Tá certo? É comentado, não vai executar. Pois bem, então aqui estão os nossos registros através de uma query com inner join, com junção entre duas ou mais tabelas. Poderia fazer um select também para, por exemplo, somar todos os salários existentes na tabela vendedor para saber o quanto é a minha folha de pagamento. Então, eu faria um select sum, que é uma fórmula para somar. Qual coluna? VL salário. From a tua tabela TB vendedor. E eu não preciso de clause where, mas se eu quisesse eu poderia ainda restringir com clause where, dizendo, só quero saber quanto que eu estou pagando de salário em Santa Catarina. Aí eu botaria uma condição aqui, where
SGUF igual a SC, por exemplo. Mas nesse caso eu quero da empresa inteira, então eu não preciso da cláusula where. E dou um execute. Veio aí um total de 15.206 a soma dos salários. Eu poderia ainda fazer somente do funcionário, do vendedor que está ativo. Então dou um where FL situação igual a S, só de quem está ativo, faz sentido. Seleciono, vou usar um go que eu gosto, seleciono e dou um execute. Está ali o resultado, tá, da soma. Poderia pegar e fazer, por exemplo, o max salário, o maior salário. Eu repeti um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, o maior salário de quem tem um vendedor ativo. Olha lá, o maior salário é R$ 6.513. Da mesma forma, você pode fazer o menor salário, você pode fazer a média. Enfim, existem várias fórmulas para você estar trabalhando. Você pode fazer também um select da seguinte forma. Por exemplo, eu vou trazer aqui o seguinte. Select, eu vou deixar asterisco por enquanto, from TB vendedor, where. Agora faço aqui o seguinte, abro um parênteses, eu vou dar um tab aqui só para ficar visibilidade melhor, mais legível para escrever, ficar mais elegante. Dou um select, from, o que eu quero fazer aqui? Opa, desculpa, que faltou, where exists. Eu quero fazer um exist, ou seja, eu vou trazer resultados da tabela vendedor quando existe algo que me satisfaça na tabela de faixa de comissão. Tá? Então, eu poderia fazer através do que a gente chama aqui uma cláusula de exist. Então, seleciona tudo na tabela vendedor, where, ou seja, onde existe essa condição aqui satisfeita. O select nessa subquery, que é aquela que está entre o parênteses aqui, não importa. O que importa é o cruzamento das colunas, como eu vou mostrar mais para baixo. Então, o select aqui, depois do exist, dentro do parênteses, a gente sempre força um literal. Posso forçar aqui o número 1, porque isso não vai mudar nada. Eu poderia colocar uma coluna aqui? Poderia, mas eu estou exigindo mais do banco de dados desnecessariamente. Então, eu uso um literal qualquer. From TB faixa comissão, eu vou dar um apelido para as tabelas, então TB vendedor vou chamar de V e TB faixa comissão vou chamar de FC. E aqui eu coloco uma cláusula where obrigatoriamente que vai fazer o vínculo entre as tabelas. Então eu digo where FC, que é a tabela faixa comissão, ponto ID faixa comissão, que é a chave primária dessa tabela, seja igual na tabela vendedor a coluna correspondente lá, que é a chave estrangeira, ID faixa comissão. Então, se existir na tabela vendedor algum funcionário que esteja relacionado lá na faixa comissão pela faixa, ou seja, alguém que esteja recebendo comissão que está certinho lá nessa tabela, vai me trazer. Então, óbvio que está todo mundo, porque a gente cadastrou dessa forma. Tá? Então, mas eu vou executar só para vocês verem, algo bem simples. Né? Então, eu seleciono e mando executar, vai vir todo mundo. Agora, eu poderia fazer o contrário, dar um where not exists. Ou seja, será que eu tenho algum vendedor que não existe naquela tabela da faixa? Por exemplo, eu poderia ter um vendedor com ID de faixa de comissão igual a 30. Não existe, porque teria que ter só do 1 ao 9, por exemplo. Eu estou mostrando só uma ficção, né? É óbvio que aqui não vai existir porque a gente tem uma constraint do tipo foreign key que está cuidando disso. Ela não vai deixar eu fazer essa inserção. Mas e se essa foreign key não existisse? Se essa chave de controle, essa restrição não existisse? Então, esse where not exist poderia estar trazendo para mim algum vendedor que porventura tivesse sido cadastrado e não correspondesse na outra tabela. Então isso é bastante útil, é muito utilizado,
para quando você quer saber existe na outra tabela, não existe, tá? Você pode trabalhar com where exist ou where not exist. Muito bem, então mais um tipo de select que você pode visualizar aqui. E podemos fazer também, por fim, pode ter vários tipos de select, mas eu vou mostrar só mais um. Vou fazer um Ctrl C aqui, vou repetir esse comando aqui embaixo. Tá? Só que em vez de usar o where not exist, eu vou fazer algo do tipo v.id faixa situação in, ou seja, esse select aqui embaixo tem que retornar um resultado que satisfaça aqui em cima. Então, aqui eu já não posso mais fazer um select 1. Eu tenho que retornar quem? FC, que é a minha tabela faixa comissão, ponto ID faixa comissão. Ou seja, o que eu retorno aqui tem que ser equivalente na cláusula where. Então, se eu rodar, por exemplo, só o select aqui de dentro do parênteses, vai vir todas as faixas de comissão. Aqui não tem mais essa condição where aqui, né? Eu vou mudar aqui para fc.fl situação igual assim. Eu quero só os ativos. Tá? Pronto. Se eu selecionar esse select aqui mais interno, que é a subquery, e rodar através do botão execute, observamos que eu tenho 5 faixas de comissão na minha tabela. E eu quero vir todos os vendedores que estão com esses IDs aqui. Então eu posso fazer dessa forma, where meu ID faz comissão in, ou seja, é um conjunto, né, que está retornando aqui. Então vamos selecionar, dar um execute. Opa, aqui deu, tá errado ali, escrevi errado, né? ID faixa comissão, pronto, arrumei o nome da coluna. Selecionei e mando executar, agora sim, com sucesso, retornou todos os dados. O que acontece aqui é que eu botei asterisco, então ele vai trazer todas as colunas da tabela vendedor, e se tivesse um inner join aqui, por exemplo, juntando outras tabelas, ele iria trazer também daquela outra tabela. Então tem que ficar muito atento quando você faz um asterisco, com 2, 3, 4 tabelas, que vai vir uma chuva de colunas e você vai ficar até perdido. Tá? Então veja que o select é bastante amplo. E da mesma forma que eu mostrei em outros vídeos, se eu clicar aqui na tabela, fico à direita em script, nós vamos conseguir gerar também comando select prontinho para você. Ó. Select to, vamos clicar em nova janela aqui, e ele traz um select, claro, o básico, né? Mas com todas as colunas. Então se eu executar isso aqui, por exemplo, clicar no execute, ele vai trazer todas as informações que estão lá na tabela. Tá? Então ele já traz aí para facilitar a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber algo a mais a respeito de um select, que select dá para fazer muita coisa mesmo, você então deixe o seu comentário ou a sua dúvida aí embaixo do vídeo. E entrarei em contato em breve. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.